Bom, pessoal, é um prazer ter todos vocês aqui novamente. Nossa apresentação foi rapidinho, né? Então, venho aí, né, novamente falar que é um prazer estar com vocês, né? Por exemplo, na apresentação, meu nome completo é Luciana Aparecida Cunha Soares. E aí, como nas aulas eu coloco só Luciana Soares, até isso a gente tem que abreviar, né? Como eu falei com vocês, nosso curso tem a duração de 4 meses, 4 módulos, tá? E cada mês a gente estará vendo um assunto. Nesse primeiro momento, nós estaremos trabalhando a lógica de programação, que é a base para o programador de sistemas. Outra coisa, né? Programador de sistema. Eu sou programadora de sistemas, né? Então tá faltando um azinho aí nesse curso, né? No nome desse curso, né? Mas aí, né, por questões técnicas, né? O nome do curso é Programador de Sistemas. Então estarei sempre, né, tratando desse jeito. Anteriormente, na primeira semana aí que vocês já tiveram contato com o ambiente AVA, né? Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá? Então, espero que vocês tenham dado uma olhada, né, aprendido a mexer um pouquinho, alterar fotos, né, ver como funciona esse ambiente EAD. Tá? Me coloco já à disposição, vocês vão ver no final do slide que eu deixo meu e-mail, meu telefone, então qualquer dúvida estarei, né, respondendo aí na medida do possível. Tá? Uma vez por dia eu entro na plataforma e estarei respondendo qualquer dúvida, mas eu ainda deixarei mais 2 contatos extra aí. Tá? Nessa aula de hoje nós estaremos vendo a introdução e conceitos básicos de lógica de programação. E na próxima semana a gente já vai aprofundar um pouquinho mais, veremos expressões lógicas e estruturas de decisão e repetição. Não precisam ficar nervosos, pode ficar tranquilo, tá? Quando a gente fala assim, lógica de programação, programar, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vou tentar passar aí numa aula breve para vocês, né, alguns conceitos e linkando, né, com coisas do cotidiano nosso. Tá? Nesta aula, dentro aí, como eu já falei, né, de introdução à lógica de programação, nós veremos alguns conceitos básicos e a construção de algoritmos, que é o programa de computador. No segundo momento, nós vamos ver conceitos básicos da lógica de programação. E aí a gente já vai ver como que nós iniciaremos, né, a escrita desses programas, o que é uma variável, constante, comandos de atribuições, entradas e saídas, e operadores aritméticos e expressões aritméticas. Nada disso morte, tá, gente? Quem tem bloqueio com matemática, fica tranquilo. Né? Esquece bloqueios lá do ensino fundamental. Aqui a gente vai ver de um jeito bem mais prático. O objetivo, ainda nesse primeiro momento, né, esse primeiro capítulo, vocês vão estar observando o material que eu disponibilizei para vocês. Tem toda uma apostila que eu tento ser bem breve para não ficar uma aula longa. Tá? Então podem estar lendo, sugiro que façam as atividades. Tá? E aí vocês vão poder estar vendo, né? Lá, se não me engano, está escrito aula 1, tá? O objetivo é compreender os conceitos da lógica de programação e de algoritmos, conhecer os primeiros exemplos de algoritmos e entender os conceitos de estrutura sequencial, estrutura de decisão e estrutura de repetição no contexto de algoritmos. Vamos iniciar aí, né, como eu falei, com conceitos básicos, né? E aí vocês vão ver alguns termos, como por exemplo, lógica de programação, né? Mas como assim? Que é lógica? Né? Aqui a gente coloca um exemplo aí para vocês, retirado da apostila, né? E a lógica, ela está no nosso dia a dia, né? Por exemplo, sei que o livro está no armário, sei que o armário está fechado. Logo concluo que tem que abrir o armário para pegar um livro. Né? Um segundo exemplo aí. Sei que sou mais velho que João. Sei que João é mais velho que José. Sei que sou mais velho que João. Sei que João é mais velho que José. Então, concluo que sou mais velho que José. Tá? São conclusões lógicas. Tá?
provavelmente, né, vocês já devem ter visto aí na filosofia, né, ou se tiver algum aluno aí que está no ensino fundamental e ainda não estudou, né, vão ver falar, né, sobre a lógica aí lá na Grécia, né, os pensadores. Aí até coloquei a fotinha aí do Heráclito, né, que é a gente considera aí um dos fundadores da lógica, né. E aí o Farrer, que é um dos autores aí citado na apostila, né, ele fala que lógica pode ser vista como a arte de pensar corretamente. A lógica visa colocar a ordem no pensamento. Por que a gente precisa da lógica? Porque nós vamos construir algoritmos, né? E dentro dessa construção de algoritmos tem uma sequência lógica, né? Eu não posso começar contar uma piada e já pedir para rir no início, né? Tem todo um processo, tá? E aí a lógica de programação ela é essencial para que as pessoas que desejam trabalhar com desenvolvimento de programa para computadores. A lógica de programação ela pode ser definida como um conjunto de técnicas para encadear pensamentos a fim de atingir um determinado objetivo. No nosso caso aqui, né, o objetivo de toda a programação é construir o algoritmo. Tá? O algoritmo ele também é conhecido como um programa. Né? Mas aí, afinal, o que é um algoritmo? O algoritmo, né, conforme cita esse autor aí, né, ele é uma sequência finita, tá? Guardei bem essa palavra, finita, tem um fim, né, de passos que levam à execução de uma tarefa. Podemos pensar em um algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções que dão um cabo a uma meta específica. Né? Sempre que falo dessa receita aí, eu lembro da minha sogra, né? Minha sogra faz uns bolos maravilhosos, deliciosos. Aí eu chego lá e pergunto, ela fala assim, nossa, me dá a receita. Aí ela falou assim, joguei um leite que estava azedo, pus uma farinha, um fubá, açúcar, e aí ela nunca tem, né, uma receita certa. Né? No algoritmo, para a gente fazer ele, para ele funcionar corretamente, tem que ter uma lógica. Né? Então, o que acontece com a minha sogra? A maioria das vezes o bolo fica uma delícia, mas tem vezes que o bolo não presta. Né? Então, como ela não tem instruções, né, 2 ovos, 1 copo de leite, às vezes acontece alguma falha. Tá? E aí, nesse algoritmo, né, a gente vai trabalhar, né, toda essa sequência finita para fazer essa tarefa. Tá? Em outras palavras, quando criamos um algoritmo, né, apenas apontamos uma sequência de atividades que levam à solução de um problema. Até mesmo as soluções para problemas cotidianos mais simples podem ser descritas por sequências lógicas de atividades, por algoritmos. E aí, eu gosto de dar exemplos do dia a dia. Né? Qual que é a vantagem de algoritmo? Um aluno nunca pensa igual ao outro. Né? Quando a gente está em aula presencial, eu gosto de pedir para os alunos começar escrevendo a sequência do que fez no dia a dia. Né? Então, por exemplo, a aluna Maria, eu falo assim, Maria, escreva o que você fez hoje no seu dia. Aí ela coloca assim, acordei, tomei café, fui à missa, almocei, dormi um pouquinho depois do almoço e estou aqui agora assistindo sua aula. Né? Aí eu viro para o José e falo assim, e você, José? Aí ele vira e fala assim, eu acordei, demorei um pouquinho para abrir os olhos, espreguicei, levantei, calcei o chinelo, escovei dente, arrumei para ir à missa, chegando na missa eu sentei no banco, né, ou no culto, sei lá, etc. Então, assim, nesses 2 exemplos que eu citei, vocês podem ver que um deles é bem mais detalhado do que o outro. Né? E o algoritmo acontece muito isso. Né? Você pode escrever com 10 passos um determinado algoritmo, mas você pode escrever com uma linha. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de trocar a lâmpada. Né? Para trocar uma lâmpada que queimou, né? A lâmpada aqui no meu alto. Né? Pega uma escada, posicione a escada embaixo da lâmpada. Pegue uma nova lâmpada, suba na escada, retire a lâmpada velha, coloque a lâmpada nova.
É um exemplo. Aí vocês podem ver que no caso aqui, ó, a gente já tem algoritmos com estrutura de decisão, né? No algoritmo anterior, falou algum momento se acendeu e testou se essa lâmpada estava funcionando, né? Não foi falado. Então aqui, ó, a gente já tem, né? Liga o interruptor. Se a lâmpada não acender, né? Esse se aí eu coloquei até em vermelho, que depois a gente vai estudar na frente qual a estrutura que é essa, né? Se a lâmpada não acendeu, pegue a escada. Posicione a escada abaixo da lâmpada, pegue uma lâmpada nova, suba na escada, retire a lâmpada velha, coloque a lâmpada nova, né? Já fiz para vocês que o que está faltando? Temos que ligar o interruptor de novo para ver se essa lâmpada, né, realmente funciona. Nesse outro exemplo aqui, ó, tá? Olha para vocês verem, né? Liga o interruptor. Se a lâmpada não acender, pegue uma escada. Posicione a escada embaixo da lâmpada, pegue uma nova lâmpada, suba na escada, retire a lâmpada velha, coloque a lâmpada nova. Se a lâmpada não acender, retire a lâmpada. Coloque uma outra lâmpada. Se a lâmpada ainda não acender, retire a escada e coloque essa lâmpada. Até quando que a gente vai ficar fazendo isso, né? Até que a lâmpada funcione, até que a lâmpada acenda, tá? Estou aproveitando, gente, estou tentando gravar aqui num horário, né, de menos movimento, de menos barulho. Vai sair no fundo, gente, me desculpe. Criança chorando, vizinho gritando, né, é um dos maus do home office. Mas tento sempre, às vezes eu gravo um vídeo até de madrugada por questões de barulho, tá? Mas hoje, infelizmente, vamos ter esse contratempo aí, tá? Aí nós já vamos passar para o segundo capítulo da apostila, né? Como que eu vou pegar, né, esse fato aí da lâmpada e fazer um programa de computador para isso, né? Para a gente criar, né, esse programa de computador, a gente vai ter que aprender alguns conceitos básicos, né, de como construir esses algoritmos, tá? E o objetivo aí nesse capítulo 2, né, é entender a necessidade de se utilizar uma linguagem formal para construir algoritmos a serem interpretados pelo computador, compreender os conceitos de variáveis, constantes e tipos de dados, tá? Conhecer os conceitos de comandos de atribuição, entrada e saída de dados e conhecer os operadores aritméticos e a ordem de procedência, tá? E aí nós vamos construir os nossos primeiros algoritmos em Portugal, tá? Sempre que vocês verem a palavra algoritmos, tá? Vamos construir os nossos primeiros programas, tá? Em Portugal. O que acontece com a questão da palavra programa, né? Eu vou fazer um programa no programa Portugal, tá? Então, por isso que a gente usa algoritmos, né, no programa Portugal, tá? Eu vou deixar o link para vocês, quem quiser baixar o Portugal e já tentar, né, fazer esses primeiros programas, ok? Para formalizar, né, a nossa escrita de algoritmo, né? Para que os computadores sejam capazes de interpretar os algoritmos que desenvolvemos, precisamos transformar a sequência de passos que escrevemos em uma linguagem natural, né, para uma linguagem que possa ser entendida por a máquina aqui, ó, pelo computador aqui, tá? Essas linguagens são chamadas de linguagens de programação, tá? No decorrer do nosso curso, nós vamos ver a linguagem de programação Portugal, né, que seria um português aí, entendível pelo computador. Vamos ver a linguagem C, tá? A linguagem de programação PHP e algumas linguagens de desenvolvimento web, tá? Como, por exemplo, HTML, tá? Se der tempo a gente vê um pouquinho aí de JavaScript, entre outras, tá? Variáveis, né? O primeiro passo para que um programa seja executado em um computador é o carregamento desse programa para a memória, né? Então, é tudo feito lá dentro, tá? A memória é utilizada para armazenar tanto as instruções de programas quanto os dados utilizados para o mesmo. Qualquer programa, para que seja executado, tem que estar na memória,
tá? O computador ele não funciona sem a memória. Tem uma pecinha lá dentro que se chama memória, tá? Ao desenvolvermos nossos algoritmos, frequentemente precisamos armazenar dados referentes ao problema, como um nome, um número ou mesmo o resultado de uma operação, né? Pensem aí numa calculadora, por exemplo, tá? Mas, para armazenar esses dados, precisamos solicitar ao computador que ele reserve uma área da memória para o nosso uso, tá? A forma de solicitar ao computador que reserve a memória é chamada de declaração de variáveis, né? A lâmpada, no caso, ela pode ser uma variável lá dentro do meu programa, só que eu tenho que declarar ela, né? Que seja como um objeto, tá? Que seja como um número, eu tenho que fazer essa declaração. E aí, a seguir, eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, a sintaxe, né? O syntax, né? Var, que é de variável, o nome da variável e o tipo dela. Aí aqui, né, tá explicando o que é cada um, eu não vou ler agora por questões que eu acho que a aula já tá começando a ficar longa, tá? Tipos de variáveis, né? Eu tenho ela do tipo inteiro, né, que é um número inteiro, né? A variável de número inteiro, 0, 1, 5, né? Do tipo real, tá? Ela é o tipo numérico, né? E aí ela já armazena valores com decimais. Por exemplo, meio, né? 8,5 e etc. Tá? O tipo caractere, né? Para armazenar caracteres, né? Que pode ser uma letra ou um símbolo, tá? O tipo cadeia, que é para armazenar uma sequência de caracteres, né? E aí pode ser uma palavra, uma mensagem ou um nome. E o tipo lógico, tá? O tipo lógico, geralmente, ele é verdadeiro ou falso. Aqui, gente, se caso vocês falassem, nossa, eu tô assistindo a aula primeiro e não tô entendendo nada, né? Peguem a apostila, leiam o material, façam as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição lá, né, para sanar essas dúvidas. E quando a gente começar a desenvolver os primeiros programas, aí vocês vão ver todos esses conceitos lá dentro e vai ficar mais tranquilo. Tá? Temos comandos de atribuição, né? Que aí aqui, ó, o identificador, né? Que é a variável a ser utilizada, né? E a expressão, né? Que é o que vamos ser armazenado. O importante aqui, ó, é essa setinha, né? Que o identificador recebe, né? Que a gente fala da expressão, tá? O comando de entrada de dados, né? Para eu colocar uma lâmpada no programa, né? Eu tenho que pedir para digitar, né? Ou receber esse dado, tá? Então aqui, ó, no caso é a sintaxe, 2 pontos, né? Leia e aí a variável, tá? Aqui ficou até pequenininho, eu coloquei até um exemplo aqui, ó, né? Var, que é a declaração de variável, ele declarou a variável nota do tipo inteiro, né? E aí pediu para ler essa nota, tá? O próximo comando é de saída, né? E aí ele vai fazer a sintaxe e escreva, tá? E aí, eu esqueci de pôr o exemplo, né? Mas leia e escreva, tá? Os comandos aí de entrada e de saída, tá? Temos os operadores aritméticos, né? Por que eu preciso deles? Porque se eu for somar, se eu for dividir, né? Se eu for multiplicar ou etc, tá? São semelhantes à matemática lá da escola, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, e aí nós temos o porcentagem aqui que não é tão usual, né, lá na escola, que é o resto da divisão inteira, tá? Quando a gente estiver fazendo exercícios, eu faço um exercício, né, mostrando para vocês o exemplo aí do resto dessa divisão inteira, tá? E as expressões aritméticas, né? Não sei se vocês vão lembrar, né, se vocês estudaram, lá na escola, quando a gente vê expressões, tem uma sequência. No computador, né, se eu falar assim, leia 2 notas e me passe a média, tá? Eu tenho que, a soma eu tenho que pôr entre parênteses, né? E aí a média, que é dividido por 2, aí para vir um /2. Se eu não colocar
o parênteses, ele faz a expressão toda de uma vez, tá? Então, aqui no caso, ó, nós temos a ordem de prioridade, né, que é a multiplicação, divisão e o resto da divisão. E depois nós temos a adição e a subtração, ok? No decorrer, gente, igual por exemplo, quando eu expliquei sobre o algoritmo lá, a troca da lâmpada, né? Tem atividades na apostila que eu sugiro que vocês façam, tá? Não é obrigatório, mas infelizmente no curso EAD é o jeito que, né, que nós encontramos aí, né, um extra, tá? Vai ter semana que vai ter atividade avaliativa que né, valendo a participação, e vai ter semana que não, tá? Eu sugiro que quem tenha tempo faça. Vou colocar lá também algumas vídeos aulas, que é do IFRO, né, que são umas aulas mais longas, quem tiver tempo, disponibilidade para fazer, tá? E nessa primeira semana eu quero conhecer um pouquinho de vocês, tá? Onde vocês moram, o estado, o país, né? A formação, né? Se vocês estão no ensino fundamental, ensino médio, se tem graduação, se tem pós-graduação, se tem mestre, né? Porque só desse jeito eu consigo tentar atender, né? Suprir melhor a gama de aprendizado da turma toda, tá? Vocês vão perceber no fórum, eu sugiro, né, que vocês deem uma olhada de onde que é o colega, de repente você descobre um colega da mesma cidade, tá? Pode interagir, se quiser bater papo, chamar os colegas, trocar telefone, criar um grupo, tá? Nesse fórum avaliativo aí dessa primeira semana, ok? A referência, né, é essa apostila aqui, que está disponível lá no material para vocês, tá? Nós vimos a aula 1 e 2, na próxima semana a gente vai ver o capítulo 3 e 4. Tá? Os meus contatos, né, como eu falei para vocês, né, meu e-mail, meu telefone, tá? Não respondo o WhatsApp toda hora, gente, né, até porque nessa pandemia aí é um pouquinho complicado, né, conciliar trabalho e tudo mais, mas pelo menos uma vez no dia eu respondo, tá? Então se me mandar um WhatsApp de manhã eu não respondi, não desespera não. Até o horário que eu for dormir, eu respondo esse WhatsApp para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Dúvidas, críticas, sugestões, tá? Podem me chamar ou lá na plataforma no AVA ou por esses contatos, ok? Muito obrigada a vocês, até a nossa próxima semana. Abraços!